Eu quero só dar mais uma sacudida em vocês sobre isso que a pastora está falando. Ontem a gente estava indo para o hotel e as irmãs levando a gente no carro. Ela falou que me conheceu através dos áudios de WhatsApp há algum tempo atrás, e o que eu falei para vocês que eu faço. E uma das coisas hoje a qual eu escrevo sem direitos autorais, é porque eu tentava em tantos lugares, gente, e assim, nenhuma editora libera de você gravar áudios de livro para ensino. E aí ela pegou, falou isso comigo, ela falou: nossa, acho que você não tem noção, né, dos lugares que você alcança. E eu estava contando uma história para ela que certa vez me impactou muito. Uma mulher, ela pegou o carro e ela saiu para literalmente se jogar numa ribanceira. E ela conta que quando ela saiu de casa com esse propósito, no caminho ela recebeu um áudio no WhatsApp. E esse áudio era uma mensagem minha. E ela me chamou no Instagram para me contar, para testemunhar. Ela achou que eu era de São Paulo. Tem uns que acham que eu sou de São Paulo, outros acham que eu sou de Itajaí. Aí eu peguei e falei para ela, aí ela pegou, virou e falou assim, aí eu perguntei assim para ela: onde você mora? Aí ela virou e falou assim: eu moro em Belo Horizonte. Na verdade, eu moro em Nova Lima, mas todo mundo fala Belo Horizonte. Eu falei: onde Nova Lima que você mora? Eu moro nos condomínios aqui, no condomínio tal. Eu virei para ela e falei assim: muito prazer, eu sou sua vizinha. Vizinha, de condomínio. E essa mulher foi lá em casa. A gente caminha assim, né, junto até hoje. Mas eu nunca vou me esquecer da face dela, do abraço que ela me deu e daquilo que eu vi o Senhor fazendo na vida dela. E eu estou falando isso para impulsionar vocês mesmos, sabe por quê? O diabo ele quer nos aprisionar, porque ele sabe a potência que nós carregamos. Sabe, às vezes as pessoas que não conhecem a minha história, elas falam: nossa, que mulher inteligente, escreveu 14 livros, né? Deixa eu falar uma coisa com vocês, eu sempre fui a mais burra da escola. Sempre. Sabe por que eu formei, na minha época, em 1996, tinha o trabalho de TCC, não era igual hoje. Hoje você contrata as pessoas fazem isso para você e está tudo bem. Na minha época não era assim. Sabe, a gente tinha que estar junto ali, fazendo, apresentando. Gente, Deus foi tão bonitinho que ele levantou uma irmã, nem era irmã, entendeu? E essa mulher, eu caí na graça dela, ela fez tudo e falou: vou colocar seu nome no TCC, vai ser meu e seu. Eu falei: o Senhor sabe o que eu tenho para dar e o que eu não tenho para dar. Sabe, formei em direito, gente. Direito. Aí eu acho que Deus fez isso só para eu entender, porque quando eu formei, Ele já mandou largar tudo. Quando eu formei, passou nem um ano, nem 6 meses, Ele falou: agora você vai largar tudo, você vai me servir. Deixa o diploma aí, só para você ver que comigo eu faço o que eu quero, mas eu quero você. E eu lembro que quando eu comecei a escrever os livros, teve uma vez que eu estava escrevendo um livro, e eu lembro que eu parei no aeroporto de Brasília com meu marido, eu lembro muito bem disso, e eu fui no banheiro, e quando eu cheguei na porta do banheiro, eu falei: Deus, não vou escrever mais nada. Esse tanto de mulher que escreve, cada uma mais bam que a outra, não sei para que você está fazendo, eu fui fazer papel de bobo, escrever livro. Aí ele virou para mim e falou assim: não se trata de escrever livro, se trata de você fazer a minha vontade. Sabe? Você e eu vou trazer uma revelação sobre a sua vida agora, que se você crer, o Senhor pode impregnar ela no teu coração, de uma maneira sobrenatural. Eu sei quem eu sou hoje. Eu sou uma libertadora. Eu sou uma libertadora. Quando eu falei para vocês que a segunda conferência da nossa igreja é esse ano, há muitos anos antes, por causa desse ministério, dessa agência missionária do Mulheres Ensinando Mulheres, que na verdade
o Senhor, Ele coloca o chamado no nosso coração, mas muito tempo a gente trata Ele como uma carreira. E Ele vai aperfeiçoando esse chamado. E no ano de 2010, depois no ano de 2011, nós fizemos 2 viagens missionárias na África. E eu voltava, a primeira nós fomos para conhecer, a segunda nós fomos com 17 jovens, ficamos numa base missionária. E assim, e não é para o sul não, gente, nós fomos para Nampula, no norte, sabe, num lugar bem assim. Eu me lembro que nós fomos visitar a ilha de Moçambique e era aquele tanto de jovem. Aí eu virei para os missionários de lá e falei assim, como que você vai conseguir entrar esse tanto de gente dentro do hospital? Aí ele virou e falou assim, o hospital aqui não tem portaria, não. Gente, não tinha só portaria, não tinha nem lençol nas camas. E eu voltei daquele lugar, falei, Deus, eu quero montar uma agência missionária, não para cuidar dessas pessoas aqui, mas eu quero montar uma agência missionária para trazer dignidade para os missionários que ficam aqui. E eu comecei a orar, até que o Senhor, como se diz, né, me revelou a vontade dele, que não era uma agência missionária para sustentar missionários. E nasceu o Mulheres Ensinando Mulheres em 2015, que era uma agência missionária para levar a palavra de Deus, ali de Belo Horizonte, até os confins da terra. Sabe por quê? Porque à medida que nós andamos com Deus, Ele vai aperfeiçoando aquilo que nós temos no nosso coração. Por isso que tem muitas coisas que você tem no seu coração, que às vezes você nunca vê acontecer, e você fala, Deus tira, se o Senhor não quiser me dar isso, tira. Não, se for dele, Ele não vai tirar, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. Porque Ele não quer que você faça alguma coisa. Ele quer que você primeiro deixe Ele fazer alguma coisa na sua vida. Sabe, o que Deus está interessado não é a obra que eu e você fazemos. O que Deus está interessado é na obra que nós deixamos Ele fazer na nossa vida. E desde então nós começamos em 2019 uma conferência de mulheres. E era algo a nível Brasil mesmo. Eu não imaginava como que ia ser. Começamos a primeira pequena, com 150 mulheres. E na 6ª conferência estávamos com quase 800 mulheres. E gente, não era em igreja não, eu fechava um resort em Minas Gerais. A última conferência em Minas, nós tivemos 21 estados brasileiros ali representados. E eu me lembro que na 5ª conferência, o Senhor, Ele nos deu um quadro profético. E nesse quadro profético, é um quadro do Brasil, onde ele é todo rodeado de pérolas, que fica onde eu estudo na minha casa. E quando eu olho para aquele quadro, eu sou a mulher que preciso libertar outras mulheres, fazendo elas, pela fé, na palavra de Deus, ficarem dentro de uma ostra, ou seja, elas se esconderem, porque é só escondida que você vira uma pérola. Você entendeu? É só escondida que você faz aquilo que Deus quer que você faça. E como eu estou falando para vocês que é tudo na contramão, não tem a ver conosco, a conferência do ano passado foi a última. E o Senhor nos levou para fora de Minas Gerais, fizemos no Rio Grande do Sul, ali em Canela, e eu falei, e assim, tudo cooperando, né? O pessoal da mídia, tudo. Ai, vamos arrumar esse hotel, 1.000 e tantas mulheres. E a gente já tinha 500 inscrições, fila de espera. E Deus falou assim, não, você vai diminuir o tamanho. Gente, as últimas conferências do Mulheres, nós abríamos um ano antes. A média de 10 meses antes. Em uma semana já estava preenchido. Aí Deus vira e fala assim, agora você vai parar. Aí as pessoas falam assim, nossa, como que você conseguiu parar? Que bacana. Eu dei graças a Deus de parar. Vocês não sabem tanto que é difícil fazer a vontade de Deus. Sabe? É pesado, é puxado. Você não sabe o que é reunir esse tanto de mulher, sabe, dentro de um resort, final de semana inteiro, e a todo tempo ali, você tem que estar embaixo da nuvem, e toda a conferência, gente, desde a primeira, Deus me mandava escrever um livro e dar para cada conferencista. Ele falava, elas não vão só vir aqui, elas vão sair alimentadas, se elas quiserem, elas vão crescer. Então, quando Deus mandou eu parar no passado,
Gente, ele é tão bonitinho, eu fico doida, né? Ele desenha, eu fico doidinha com ele. Ele me disse, antes dele me falar que era a última, ele me falou que era para fazer a primeira na igreja, gente. Fiz a primeira conferência na igreja no mês de junho do ano passado, e quando terminou, em setembro, lá no Rio Grande do Sul, aí assim, termina, e meu marido fica assim para mim, e aí, qual que é a do ano que vem? Qual que é o nome? Qual que é o tema? Eu falo, não sei, não tenho, ele não deu. Gente, quando foi em novembro, preste atenção, e isso é a séries com o Senhor, tá? Ele vira para mim e fala assim, só que é um processo longo, mas foi um troço tão doído, foi 40 dias de tanta dor na minha vida, que vocês não têm noção, dor física. Ele vira para mim e fala assim, as conferências de mulheres a nível Brasil, filha, elas estão igual botox e preenchimento. Num instantinho acaba o efeito. Agora você vai parar. E você vai começar a fazer seminários de cura e libertação para poucas mulheres. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que você vai me enfiar numa dessa. O senhor está brincando? Cura e libertação? Eu falei com meu marido, ele falou, você está doida. Eu falei, estou achando. Só em resumo do processo dos 40 dias, teve um dia que Deus trouxe uma revelação no meu coração, e do nada, sem eu ter intimidade. Vocês conhecem a Tânia Tereza? Pois é, eu nem tenho intimidade com ela, conheci ela uma vez no Mevan. Tipo assim, peguei o telefone dela, mas tipo assim, nada. E o dia que Deus me falou aquilo que eu ia fazer, aí no outro dia eu acordo, passando por uma situação muito difícil de dor que eu passei durante um tempo. Aí eu acordo e eu olho assim, Tânia Tereza de manhã. Eu falei, quê? Aí eu peguei e falei, Tânia Tereza me mandando mensagem. Fiquei me achando, né? Aí ela pegou. Sabe o que estava escrito na mensagem? Como eu podia me esquecer de uma princesa do Senhor? Aí o meu filho, muito profético. Passou 2 dias, eu contei para ele, eu só falei, amém, mais nada. Aí o meu filho virou para mim e falou assim, mãe, o que a Tânia Tereza é no Brasil a nível de libertação? Falei, como assim? Que posição que ela está, mãe? Falei, não sei. Mãe, ela é uma rainha. De que ela te chamou? Eu falei, meu Deus. Ela me chamou de princesa. E esse ano, nós começamos esse seminário de cura e libertação. Algo tão simples, gente, tão simples. 100 mulheres juntas, 4 dias, Bíblia. Porque não tem a ver com quantidade, sabe? Tem a ver com você obedecer a Deus. Então, não é sobre você. Quando eu falei para você que nós somos libertadoras, eu vou te explicar por que você é uma libertadora. Talvez você está se esforçando para libertar seu filho, libertar não sei quem, esperando o libertador chegar. João 8:32 diz o quê? Conhecereis e a verdade vos... Quem é a verdade? A palavra, ok? E a palavra é quem? É Jesus. Se você carrega a verdade, você tem Jesus dentro de você. E se você tem Jesus dentro de você, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, você é uma libertadora. E quando você se posicionar nesse lugar, querida, deixa eu te falar, todo dia que você acordar, o diabo vai falar, ela acordou de novo. Porque como Gabi estava falando aqui, o evangelho está muito cheio de frufru, está muito isso, aquilo. Ei, o Senhor nos chamou para ser libertadoras. Mulheres que se posicionam no exército de Deus para fazer a vontade dEle. Ei, sabe o que está acontecendo esses dias aqui? O Senhor está colocando dentro de nós um depósito de uma água viva que cura, que liberta e que salva.
Você pode até não ter noção disso, mas se você continuar crendo, isso que está dentro de você no momento certo vai fluir do seu interior, vão fluir rios de águas vivas. Sabe? Se você continuar caminhando nessa direção e parar de ficar limitando o agir de Deus. Ah, queridas, como que nós limitamos o agir de Deus? É impressionante como que a gente tem essa graça, essa ilusão de achar que Deus só usa aquilo que é perfeito. Deus só usa aquelas mulheres que são muito santas. Deixa eu te contar uma coisa. Nem santa, nem santo sem o Espírito Santo a gente consegue ser. Você se torna uma mulher santa quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Sabe, tem um teólogo muito bom, por sinal, que ele fala que o pior tipo de orgulho dentro da igreja se chama santidade. São mulheres que engolem, que se revestem de uma santidade mentirosa. E que ao invés de mostrar o que realmente é a verdadeira santidade, elas afastam as pessoas. Nós precisamos entender que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Amadas, quantos anos eu fiquei achando que eu ficava assim, ai meu Deus, se eu tivesse nascido em outra família. Eu escutava aquelas histórias de berço, disso, daquilo. Eu falava, ai meu Deus, eu achava. O diabo me condenava tanto que eu não tinha nascido na família perfeita, até o dia que Jeremias 1 me libertou. E sabe o que eu aprendi? Antes que eu te conhecesse, antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu te conheço. E essa palavra, ela me mostrou que a minha origem não eram os meus pais. A minha origem é o coração de Deus. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Quando eu tive essa revelação, eu passei a olhar os meus pais de uma maneira diferente. Eu comecei a amar os meus pais e comecei a não cobrar deles aquilo que eles nunca tiveram para me dar. Porque enquanto nós queremos uma coisa que o nosso ego quer, a gente culpa as pessoas que estão ao nosso redor. Deixa eu te falar uma coisa, o seu pai e a sua mãe só fizeram sexo, mas quem te gerou no ventre da tua mãe foi o próprio Deus. Sabe, o diabo fica te tirando, por quê? Porque quando o diabo destrói um libertador, ele destrói um monte de gente. Ei, certa vez eu estava estudando sobre quanto que os príncipes dos filisteus pagaram Dalila para que ela pudesse destruir Sansão. Isso deve ter mais ou menos uns 3, 4 anos. Na época, eu fui ver, era aproximadamente 4 milhões de reais. Sabe por quê? Porque o inferno, ele paga caro para destruir um libertador. Mas quando nós conhecemos a verdade, nós mudamos, viramos a chave. Quando a Gabi contou aqui da avó dela, foi nesse período, sabe, também, foi por causa disso, e o Senhor vai ligando. Eu escutava essas histórias de avó, Gabi, de avó que orava, de avó que levava para a igreja, de avó que fazia isso, de avó que fazia aquilo. Eu ficava, ó céus, eu queria tanto ter tido uma avó dessa. Até o dia que ele virou para mim e falou assim, você não teve essa avó, mas você hoje pode ser essa avó na vida dos seus netos. Para de se apegar nas coisas que para trás ficaram, caminha olhando para o alvo do prêmio, daquilo que o Senhor tem para nós. Não se apegue naquilo que já passou, mas se apegue naquilo que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Ei, hoje quando eu vi a Gabi falar da avó, eu vi a minha neta aqui em cima de um púlpito falando de mim. Foi tão real, foi tão lindo, sabe? Agora, para você conseguir olhar para frente, você precisa parar. Essa água aqui é com gás, né? Não? Será para mim? Para você olhar
olhar para frente, começar a viver isso, você tem que parar de olhar para trás. Você tem que parar. Ei, você está aqui porque existe algo lindo que Deus quer. Deus quer através de você. Você não veio aqui passear, não. Você está aqui porque Deus te chamou. Eu e você fazemos parte de um povo escolhido pelo próprio Deus. Amadas, quando você entende quem você é, o diabo começa a perder toda a autoridade sobre a sua vida. E você não entende quem você é, a não ser através da palavra de Deus. Quando a pastora estava falando do livro, eu fico empolgada. Sabe, às vezes as pessoas falam, mas daqui a um tempo, livro nem vai. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Não tem um legado maior do que no tempo, sabe, virtual que nós estamos vivendo hoje. Você deixar algo escrito. E a Gabi hoje falou com a gente que ela não senta para fazer música, que as músicas dela vêm assim. Eu não sento, gente, para escrever livro. Não sento. Sabe, os meus livros, eles nascem de revelações que o Senhor me dá. E eu sou daquelas que fico futicando a revelação. Eu sou daquelas que vou vivendo, e eu vou viajando, e eu vou longe. Porque não existe nenhuma revelação, muitas vezes, que não vem através da palavra. E quando você vai fuçando, aí de repente você escuta, escreve um livro. Em 2021, eu tive uma experiência muito forte. O Senhor Jesus me acordou no meu quarto. Ei, era uma luz tão forte, mas tão forte, que eu não consegui abrir os meus olhos. Porque eu fui invadida. Nem era temor, eu acho que era medo. Porque eu fiquei com medo, eu não conseguia abrir os meus olhos. E aquilo ali que doía em mim, eu fiquei com medo de abrir os meus olhos. E ele me disse assim, filha, eu preciso te falar algo. E tipo assim, eu queria falar e vai embora. Sério, é sério mesmo. Às vezes a gente pede coisa para Deus, mas a gente não tem estrutura. E ele me disse assim, eu preciso te falar uma coisa e fazer uma pergunta. Julho de 2021, um ano depois da pandemia, ele me disse, 3 tipos de liderança vão prevalecer na minha igreja. E ele me disse, uma liderança como Davi, que tem a motivação do coração correta. Não é uma liderança que não erra, mas uma liderança que tem a motivação do coração nele. Ele me disse, uma liderança como Ruth, que está disponível a dar, sem receber nada em troca, porque sabe que já recebeu tudo. E uma liderança como Esther, que mesmo eu empoderando, mesmo eu dando todo o poder, ela vai estar disposta a abrir mão de tudo e morrer por mim. E sabe o que ele me perguntou? E aí, você está disposta? Sabe o que eu falei? Posso pensar? Falei. E ali, ele acabou. Eu não sei falar para vocês como eu fiquei. Mas demorou 3 dias para eu responder ele. Porque o povo de Israel, tudo eles respondia para Moisés que ia fazer, mas não fazia nada. Quando você dá uma resposta para o Senhor, você precisa honrar aquilo que você fala com Ele. E eu me lembro que em janeiro de 2025, eu estava no CTI com meu pai. Entrei o ano passado com meu pai no CTI. E eu estava ali vendo aquilo tudo, gente, CTI. E o Senhor virou para mim e falou assim, você vai escrever agora, você vai... E eu fiquei estudando a vida de Davi, a vida de Esther, a vida de Ruth, porque como que eu vou ser igual a eles se eu não conheço eles? Tem jeito? Não! E eu fiquei futicando, até que no início do ano passado, o Senhor virou para mim e falou assim, eu quero que você coloque tudo no livro que você viveu até hoje. 3 anos depois, que eu tinha pego, que eu tinha estudado, Ele mandou eu escrever. E foi esse livro aqui,
liderando segundo o coração de Deus. E, gente, ele é tão bonitinho, não tem condição não, gente. Tanto que ele me livra de todo mal, em nome de Jesus, amém. Aí, ano passado, os meninos da mídia já estavam empolgados. A nossa mídia, todos os nossos jovens da igreja. Eu nunca, tive nada profissional. Aí os meninos, nós vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma caixa bacana, vamos pegar o livro, vamos mandar para um monte de liderança que influencia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Aí o Senhor vira para mim e fala assim, eu não te chamei para ir atrás de nenhuma influenciadora, eu te chamei para influenciar. E ele falou, você vai fazer isso, você vai lá naquele lugar, vai dar o livro para os líderes tudo, e você vai fazer o seguinte, você vai começar a fazer um ajuntamento em Belo Horizonte, de líderes e pastores, e no primeiro, você vai dar o livro também. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quanto que Deus continua a fazer através da vida da gente? Quando você obedece. Porque quando a gente vai desobedecendo, para quê? Para o negócio crescer, para ter isso, para ter aquilo outro. Não vai, gente, vai minando. Sabe por quê? Deus, Ele não multiplica aquilo que aos nossos olhos é bom. Deus multiplica aquilo que Ele nos mandou fazer. Eu e vocês podemos sair daqui, e eu creio, para encerrar essa noite, sabe o que Deus quer de nós? Na quinta-feira, a pastora Malu chegou falando para a gente o que é o significado da gente viver essa bendita esperança, que é viver aguardando a volta de Jesus. Ontem o Senhor nos deu essa graça, por quê? Para você aguardar a volta de alguém, você tem que conhecer alguém. E ontem eu fui usada para compartilhar com vocês que quando nós estamos conhecendo Ele, se o nosso coração não for vigiado e guardado a todo tempo, nós corremos o risco de, nesse conhecer, minar essa esperança. E a Gabi hoje nos ensinou como espera. E sabe o que Ele quer falar para a gente hoje? Essa bendita esperança, ela não pode ficar apenas dentro de vocês. Ela precisa transbordar de dentro de vocês. E ela não vai transbordar se você não acreditar nisso. Ela não vai transbordar se você não passar a viver valorizando a mulher que você é. Ei, você tem valor. O Espírito Santo de Deus se move em você. Nós lemos tanto Provérbios 31, que começa ali no versículo 9 e 10, mulher virtuosa, quem a achará? Quem que vocês acham que vai achar a mulher virtuosa? Quando você pensa, quem vai achar? Deus está cansado de saber quem que você é, quem que você não é. Marido não tem poder nenhum para achar mulher virtuosa. Sabe quem que vai achar essa mulher virtuosa? É você. É você. É você que vai achar essa mulher virtuosa dentro de você. Sério, mas eu não sou. Não, mas você tem uma sementinha do próprio Deus dentro de você. Que essa sementinha, quando regada, quando literalmente ali, sabe, tratada, ela vai crescer. Essa sementinha se trata de virtude de Deus. E você tem ela dentro de você. É eu e você que vamos achar essa mulher dentro de nós. E quando você começa a ter esse entendimento, você se valoriza, querida. Querida, para de se... Ontem chegou aqui no final uma irmã para mim, depois que eu tinha orado, aquela peleja toda, ela falou, ora por mim. Eu falei, irmão, não vou orar. Não vou orar. Porque já oramos. Sabe o que você precisa? Tomar posse de tudo que você escutou. Sabe o que eu e você precisamos tomar posse daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas? O que nós precisamos é voltar a andar pela fé e parar de andar por aquilo que nós estamos vendo. Amados, no final dos tempos, 1 Timóteo 4, sabe o que diz? Que a fé, ela ia se apostatar. Por causa de espíritos enganadores, que iam fazer, sabe o que? Enganar as pessoas, arrancando a fé do coração delas. Falando para elas que elas não têm valor. E sabe o que fala ali? Ali fala assim, que tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é aceitável.
Tudo que Deus criou é santificado por uma vida de oração e na palavra. Ah, querida, quando você começar a viver por aquilo que você tem aprendido, deixa eu te falar uma coisa, essa mulher virtuosa, ela vai começar a crescer dentro de você, ela vai começar a crescer dentro de você, e nada e nem ninguém pode impedir, porque se Deus é por nós, Ele nos convida a achar essa mulher dentro de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sério, você não sabe dos meus traumas. Você não sabe o que eu passei, o que eu não passei. Deixa eu te falar uma coisa que um dia Deus me disse. Preste bastante atenção. O poder do sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos dar uma nova vida e curar todos os nossos traumas. Amém? Você crê nisso? Agora escuta isso. Deus Ele não tem responsabilidade em lidar com as consequências dos traumas que você cria. Porque uma vez que você foi curada, você tem que parar de alimentar o que você sente, o que você não sente. Uma vez que está curado, pronto, acabou. Não é que você não vai lembrar, quem se esquece é quem tem Alzheimer. Mas hora que vem, sabe o que você tem que fazer? Eu já fui curado e meu trauma está colocado ali, na cruz do Calvário. Ele já levou sobre ele todas as minhas dores. Pelas suas pisaduras eu fui sarada. E diabo, você não vai fazer eu andar em cima de consequências, porque os meus traumas foram curados pelo poder do sangue de Jesus. Agora, por que nós temos que conhecer a palavra para ser liberta? Porque o diabo precisa, para resisti-lo, você precisa ter a ferramenta da palavra de Deus. O diabo não sai com uma ordem sua, ele sai com uma ordem de Deus. Você entende? Ele não sai no poder das séries, ele sai no poder do nome de Jesus. É nesse poder que ele sai. E o diabo fica fazendo tanta coisa, sendo que na palavra de Deus, o Senhor nos dá graça para todo o tempo sair desse lugar. Escuta isso aqui. Por que eu falo mesmo, sabe, de livro? Porque se a gente não conhecer a verdade, a gente não vai ser liberta. Não vai. Eu vou fazer uma coisa com vocês, que a gente já está íntima, né? Todo mundo fecha o olho. Todo mundo fecha o olho. Mas é todo mundo mesmo. E não vai abrir enquanto eu não mandar. Amém? Ninguém está te vendo, ok? E eu vou te ver, mas rapidinho eu vou esquecer de sua face. Porque eu estou longe, eu não enxergo de longe, estou de lente. Todo mundo fechou o olho? Todo mundo fechou o olho? Quantas de vocês nunca leram a Bíblia de Gênesis, Apocalipse? Levanta a mão. Quem nunca leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, levanta a mão. Se você não levantar, isso não tiver ali, você está mentindo. Todo mundo abaixa a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa conhecer a história do Deus que você serve. Você precisa conhecer a história do Deus que você serve. Eu falo para minhas alunas que o alvo, ali na plataforma, eu tenho uma plataforma de ensino, também não ganho R$1 dela. Eu trabalho, viu, gente, só não ganho dinheiro. E ali Deus uma vez me deu o curso do universo feminino. Gente, quando meus filhos eram pequenos, vocês morriam de rir. Um dia o meu menino chegou perto de mim, Malu, e falou assim: ô mãe, por que você não fala com o Neif? Neif era o meu pastor na época. O que foi, Miguel? Miguel devia ter mais ou menos 8, 9 anos. Psh, por que você não fala com o Neif? Pede ele para você cobrar R$50 de cada mulher que você atende aqui. Você atende mulher demais, mãe, você não ganha nada. Eu falo, olha bem, olha o que o mundo introduz nas nossas crianças. O olhar dos meus filhos pequenos, quando eles olhavam para mim. Eles não falavam que eu não ganhava dinheiro, eles falavam que eu não trabalhava, gente. Isso é que é o pior. O que a sua mãe faz? Nada. Ah, Jesus.
Por quê? Porque o mundo é valorizado por quem produz. Mas o reino é valorizado por quem entrega. Entende? O mundo valoriza quem produz, porque o Deus deste mundo é Mamon. Agora o reino, ele é valorizado. O reino de Deus é valorizado por quem entrega. Por quem entrega. Amados, existe uma renúncia muito grande. Mas quando você descobre o poder da renúncia, quando nós, assim, nos primeiros anos do nosso casamento, eu e o Marcelo trabalhávamos e a gente ganhava quase que, sabe, quase que o mesmo valor. E eu já trabalhava e tudo. Até o dia que o Senhor virou para... E o Marcelo tinha resolveu começar uma empresa, uma pequena empresa, com assim, né, com a cara e com a coragem. E o Senhor virou para mim e falou assim, num processo, claro, bem longo, porque eu para morrer de repente, eu levo um mês, e Deus tem que ser, eu brinco que Deus comigo, ele tem que desenhar, porque senão eu não entendo. Aí Deus falou assim, agora você vai largar tudo, e você vai viver para me servir. Aí eu peguei e falei assim, larguei. Só que eu demorei quase um ano para largar. Quase um ano. Gente, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu era daquelas meninas que eu fazia faculdade, mas eu vendia até avião caindo para pagar minha faculdade. Sempre trabalhei, sempre. E parar de trabalhar por volta de 30 e poucos anos e depender foi muito difícil. Mas eu posso falar uma coisa para vocês. Se passaram mais ou menos uns 3 anos, a empresa do meu marido deu um boom, mas ela deu um boom que nenhum homem, por mais que seja coach, sei lá o que, daria conta de fazer. Não tinha jeito. Aí foi, tudo bem, aí peguei, quando eu escrevi, gente, meu primeiro livro, feliz da vida, vou ganhar um dinheirinho. Sabe de nada, inocente. Gente, que alegria. Escrevi logo depois, assim, né? Aí, quando o livro saiu, estava na minha mão. Aí, comecei a receber convites, né? Pessoal conhecido, assim, pregar nas igrejas, vender o livro, ganhar dinheirinho. Aí, o Senhor virou e falou assim, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu te chamei. Você é propriedade exclusiva minha. E tudo aquilo que você produzir também. Falei, aleluia. Gente, o primeiro livro que eu escrevi na época, isso era um dinheirão. Nós mandamos quase 50 mil reais para uma missão na África. Sabe? E quando nós obedecemos e renunciamos, mas não faz aqui a renúncia esperando ele fazer, não. Porque ele também conhece seu coração. É aqui a renúncia assim, pai, se o senhor não fizer nada, já está bom, o senhor me tirou do inferno para o céu. Entendeu? Porque Deus conhece seu coração. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quando você tenta enganar a Deus, você está enganando você mesma. Você está perdendo tempo. Amados, a renúncia de um coração disposto a viver para a honra e glória de Deus, como uma libertadora, isso tem uma potência no mundo espiritual que vocês não têm noção do que é isso. E é isso que o diabo quer te distrair, ele quer tirar desse lugar, porque a primeira destruição que ele quer fazer é na sua casa. É na sua casa. E nós precisamos mudar isso através de quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Você não precisa ser ninguém para se tornar quem Deus te chamou para ser. Você não precisa ser boazinha. Você precisa se entregar ao único que é bom. Porque Ele faz todas as coisas. Ele é fiel. Sabe, apesar dele habitar num trono alto e sublime, Ele escolheu habitar no quebrantado e contrito de coração. E a gente vê isso muito claro, gente. Ei, deixa eu falar uma coisa com vocês. Mateus 1, nós temos ali a genealogia de Jesus Cristo. Vocês sabem a história das 5 mulheres que estão na genealogia de Jesus Cristo?
Gente, olha o tanto que ele é doido. Deus, por isso que fala que a loucura de Deus é mais sábia, né, que o homem. Às vezes você fala assim, nossa, a mulher fala que Deus é doido. Não, a Bíblia fala também. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Na genealogia de Jesus temos 5 mulheres. Presta atenção. 5 mulheres. Olha que doideira. A primeira se chama Tamar, que teve filhos gêmeos. E sabe como que ela engravidou? Sabe como que Tamar engravidou? Se fazendo de prostituta cultural para enganar o sogro dela, que não cumpriu com a promessa de dar outro marido dela para ela quando o filho dele morreu. Ah, meu Deus, mas ela engravidou assim? Enganando o sogro. Ela está na genealogia de Jesus? Está. Ela está lá. Olha que loucura. E sabe o que é o mais que me deixa confusa? Se você não sabe, o Evangelho de Mateus é escrito para os judeus. O Evangelho de Mateus, ele fala de Jesus como se ele for, como rei. O Evangelho de Mateus descreve Jesus como um rei. O Evangelho de Marcos descreve Jesus como um servo. O Lucas descreve Jesus como um homem perfeito. E João descreve Jesus como um Deus. Um rei que serve é um homem perfeito, por isso ele é Deus. Mas é justamente no Evangelho que fala que Jesus é rei, que tem lá, primeira mulher, Tamar. Segunda mulher, a primeira se finge de prostituta. A segunda não, a segunda era uma prostituta assumida, Raabe. Raabe. Ela não se fingiu de prostituta, ela era uma prostituta. Ela era uma prostituta. A terceira mulher, Ruth. Deixa eu te contar, Ruth era uma estrangeira, moabita. Se você for lá em Deuteronômio, sabe o que tem lá? Eu vou te contar. O povo de Ruth era um povo proibido de entrar na congregação dos santos. Porque o povo da descendência de Ruth vieram de uma das filhas de Ló, que se deitaram no incesto com o próprio pai. Essa era a linhagem de Ruth. Ela está aqui. A quarta mulher, eu acho bacana, porque não põe o nome dela. A mulher de Urias. E a gente acha que todo mundo tem que saber o nosso nome. Ah, você tem que ter um nome conhecido. Querida, você não precisa ter nome conhecido, não. Deus sabe, conhece você, independente se você tem nome ou não. A mulher de Urias. E a última é Maria. E quando eu estava estudando, quando Deus trouxe essa revelação ao meu coração, Ele me disse assim, filha, eu uso o meio que eu quiser para chegar no lugar que eu quero. E esse meio somos nós, tá? Como foi Tamar, Raabe, a mulher de Urias, Ruth. Agora, por que nós não somos usadas para mudar a história da nossa casa? Para mudar a nossa história, para mudar a nossa família, as pessoas que estão ao nosso derredor. Por quê? Porque nós não acreditamos que carregamos aquele único que liberta. Querida, você tem que sair daqui hoje animada, porque você não é qualquer uma, você é uma libertadora. Você precisa se posicionar como tal. Enquanto as pessoas estão aí procurando fama, procurando riqueza, procurando sabedoria, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, para mim, a maior revelação da palavra de Deus veio para um homem que tinha depressão, que era Jeremias. Um homem que amaldiçoava o dia que ele nasceu. Um homem que a todo tempo falava para Deus, mas presta atenção, não tem problema você murmurar. O problema é quando você murmura para a pessoa errada. Davi murmurava para Deus, Jeremias murmurava para Deus. Deus está todo o tempo pronto para ouvir a tua murmuração, e Ele pode mudar. Agora o problema é quando a gente sai murmurando para pessoas que não podem mudar a nossa vida. E Jeremias, aqui no capítulo 9, versículo 23, ele para mim tem a maior revelação. Ele diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer.
em me conhecer. Por quê? Porque quando eu conheço a verdade me liberta. E quando a verdade me liberta, eu passo a ser uma libertadora. Agora, nós precisamos entender isso. Porque se você não escolher andar em cima disso, você não vai escolher andar no propósito que Deus te chamou para andar. Não, você não vai. Você não vai. Quantas mulheres aqui que lideram outras mulheres? Levanta a mão. Agora eu vou te falar uma coisa. Quem levantou a mão aqui foram líderes ministeriais, ok? Que lideram outras mulheres. Mas todas nós aqui, todas, sem nenhuma exceção, nós temos que liderar uma mulher. E se você não se colocar nessa posição de liderar uma mulher que é você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Gente, imagina um livro que eu fui moída. Foi quando Deus me deu esse livro aqui, Lidere sobre Você. Ah, Jesus, mas foi difícil demais. Mas quando eu consegui a entender, sabe por quê? Sabe o que eu falava? Eu sou ótima para obedecer, mas eu não sou chamada, detesto mandar. Deixa eu te falar uma coisa, você foi chamada para mandar, para governar sobre a sua alma, se você quer que o Espírito Santo de Deus guie o seu espírito. Você precisa se colocar nesse lugar de liderar sobre a sua vida, de liderar sobre as suas emoções, de liderar sobre a sua boca, sobre os seus olhos, sobre o seu ouvido. Você precisa liderar o dom da vida que é você. Você precisa. Porque se você não liderar sobre você, o Espírito Santo de Deus não vai te guiar. Não, Ele não vai te guiar. E você não vai transbordar dele. Amados, nós somos, o nosso propósito aqui é universal. Quando Deus trouxe essa revelação no meu coração, ela foi muito precisa. Propósito é uma coisa, chamado é outra. Preste atenção. O nosso propósito é universal desde lá do início. Ele está lá em Deuteronômio, ele está lá em Êxodo e ele está aqui em 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha o nosso propósito. Preste atenção. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Agora, o que a gente acha? A gente acha que as virtudes que fala aqui, que a gente tem que declarar, são as nossas virtudes. Não, querido, você tem que declarar as virtudes dele. Isso significa que você não tem direito de parar nem um dia. Mesmo o dia que você está sentindo o ó do borogodó, o Espírito Santo de Deus te fortalece para você continuar declarando quem Ele é, porque não é sobre as suas virtudes, é sobre as virtudes dEle. Agora, tem uma coisa aqui que pega. Ele começa falando que nós somos uma raça Ai, Jesus. Vamos pensar, o que é raça? O que é raça? Você já viu que cada raça... Por exemplo, você vai lá para o Japão, Coreia, tem uma... Né? Vocês concordam? Tem pessoas, a gente tem várias raças, ok? Nós temos uma diversidade de raças. Agora, presta atenção. Aqui ele está falando que nós, e cada raça tem um estereotipo, ok? Nós somos raça eleita do Criador dos céus e da terra. E sabe qual que é o nosso estereotipo? Ser a imagem e semelhança de Jesus. Eu sou essa raça eleita.
Eu preciso viver dando testemunho dessa raça eleita, se eu de fato e de verdade acredito nela. Começamos em Tito, e eu quero terminar em Tito. E eu estou estudando Tito desde a semana passada. Eu estou indo, eu estou voltando, eu estou indo e estou voltando. Vocês não sabem onde que o Espírito Santo me parou. Abre lá em Tito 3. Aprendemos aqui na quinta-feira que Tito, ele era um servo, um companheiro muito fiel de Paulo. Preste atenção. Muito fiel de Paulo era Tito. E Paulo pega esse companheiro fiel para mandar para um lugar cheio de gente que não prestava. A palavra grego, cretino, com K, significa mentiroso. Porque lá tinha tanta gente, assim, terrível. E o pior, sabe como que era o povo de Creta? Não era quem não conhecia Jesus, eram os judeus convertidos que se começaram a colocar numa posição para usurpar do evangelho, ganhando dinheiro em cima do mesmo. Hoje nem acontece isso. E Paulo vira e fala assim, não, você tem que ir lá. Sabe por quê, Tito? Porque lá é uma cidade portuária. Lá, além de ter muita gente, tem locais específicos para o evangelho ser dissipado e sair ao redor do mundo. Aí, nas últimas palavras aqui de Paulo para Tito, ele vira para Tito aqui, do 1 a 7. Olha, gente, isso aqui me moeu, tá? Isso aqui me moeu. Ele começa terminando falando assim, olha, Tito, lembra a todos que se sujeitam ao governo, às autoridades, 3:1, que eles devem ser obedientes, que eles devem estar sempre prontos para fazer o que é bom. Fala com eles que eles não podem caluniar ninguém, para evitar briga, que eles sejam amáveis, mostrem a todos a verdadeira humildade. Aí Paulo, gente, ele começa a fazer uma coisa aqui que me quebrou. Sabe o que ele faz? Ele começa a se comparar com aquele povo que está lá. Ele vira para Tito e fala assim, Tito, não esquece de uma coisa não. Nós éramos como esse povo. Nós, Tito, em outros tempos, nós éramos insensatos, desobedientes. Tito, a gente vivia no engano, nós éramos escravos de muitas paixões e prazeres. Tito, éramos cheios de maldade, inveja, e nós odiávamos uns aos outros. Ei, Paulo não fica julgando o povo de Creta. Paulo vê além do pecado deles. E ele ainda fala, existe esperança para aquele povo. Sabe por quê, Tito? Porque nós éramos iguaizinhos a eles. Iguaizinhos a eles. E ele começa, mas aí, Tito, quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade, o seu amor, Ele nos salvou. Não porque tivéssemos feito algo bom, algo justo. Não, Tito. Ele nos salvou por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, Tito. Ele nos fez nascer de novo e nos deu vida nova por meio do Espírito Santo, Tito. Tito, Ele generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, Tito, Ele nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Ei, você quer ser uma libertadora? Então você precisa ficar bem atenta quando Jesus começa o sermão da montanha. Mateus 5, versículo 7. Ele diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amadas, o propósito de Deus é que ninguém se perca, mas é que todos tenham a vida eterna. Se você hoje tem olhos para alguma pessoa e você acha
que ela não tem jeito. O problema não é essa pessoa. O problema é que a sua fé não é suficiente naquilo que Deus pode fazer. Porque não existe impossível para Deus. E eu quero terminar trazendo algo muito sério no seu coração. Mas o Senhor trouxe essa revelação para mim durante um tempo que eu estudava para um módulo da escola. E deixa eu te falar, os nossos maiores perseguidores, eles não estão lá de fora. Eles estão aqui dentro. Eles estão aqui dentro. Preste atenção. Isaac e Ismael era filho de Abraão. Ismael não era o filho legítimo. Se tiver uma coisa que eu tenho visto, são filhos que não são legítimos. Perseguir filhos que são legítimos. Preste atenção. E o Senhor, Ele me disse assim, filha, eu preciso que você... Ele colocou muito forte no meu coração. Cadê o povo do louvor? O povo do louvor, você, irmã? Para de olhar para essa beleza infinita e olhe para mim. Se satisfaça que o que tem aqui dentro você precisa agora. E ele me disse para estudar a vida de Maria Madalena. Ele me disse assim, você vai estudar a vida de Maria Madalena, nos 4 evangelhos. Lá vai eu, evangelho por evangelho. Quando eu cheguei em Mateus, Mateus era um publicano, um dos maiores tipos de pecadores naquela época. E sabe como que ele descrevia Maria Madalena? Ele descrevia Madalena, se você ler Mateus, ele vai falar assim, Maria Madalena, aquela mulher que andava com Jesus. Eu estou falando de homens de Deus, tá? E quando eu passei para Marcos, deu uma mudada no cenário. Marcos era um servo. Marcos era daqueles missionários, sabe? Que tipo assim, sabe aquele servo que servia? Era ele. Servia tudo, tampava tudo quanto é buraco para o ministério. Uma bênção. Mas quando ele falava de Maria Madalena, sabe como que ele falava? Maria Madalena. Aquela mulher que Jesus expulsou não sei quanto demônio dela. Aquela pecadora, né? Aí já vai eu, miserável. Por quê? Porque quanto mais você serve aqui dentro, mais você se acha no direito de falar de quem não serve. Aí eu passei para Lucas. Quem era Lucas? Um médico, né? Médico é médico, né, gente? Eu brinco que 50% dos médicos acham que é Deus. Os outros 50% têm certeza. Se não for Deus na vida deles, só Deus mesmo. Lucas era um médico. Provavelmente o único autor da Bíblia que não era um judeu. Por quê? Porque ele escreveu para os gregos. E os gregos jamais iam aceitar um judeu escrevendo alguma coisa para eles. Mas Deus é bonitinho demais. Ele faz tudo de acordo com o que a gente precisa. E Lucas pega ali Maria Madalena. E como é que ele fala dela? Maria Madalena. Aquela que Jesus expulsou um monte de demônio dela. Ele lembra dela desse jeito. Eu falei que teve um detalhe em Marcos que mexeu comigo. Sabe o que Marcos chegou a falar? Não, e quando ela foi lá falar para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, eles nem acreditaram nela. Quando eu cheguei em João. Quando eu cheguei em João. João era o discípulo que Jesus... Mas quem falava isso era João, tá? Mas ele tem a plena convicção disso. A gente precisa ter essa convicção na nossa vida como ele. Ele tinha tanta convicção e era tão verdade que foi para o livro da vida. Você tem que saber o tanto que Jesus te ama e você tem que declarar isso todos os dias da sua vida.
Mas quando chega em João, ai Jesus, quando chega em João, gente, eu lembro que eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Quando chega em João, ele começa a contar. Não, porque aí pegou, ela chegou lá, e o jardineiro ali, ela achou que era o jardineiro, e começou a andar ali do lado dela, e de repente vem aquele negócio, Rabi, e ela tem aquele encontro com Jesus maravilhoso, e ela pega, corre, conta para os discípulos, e João gastou tempo com Maria Madalena. Ele gastou tempo contando o encontro que ela teve com Jesus. E ali o Senhor me disse, filha, para quem que Jesus entregou a mãe dele? Eu falei, para João. E ele me disse, na sua caminhada, não entregue o seu coração para quem não demonstra que te ama de verdade. Não faça isso. Seja quem for. Obedecer uma autoridade é uma coisa, mas entregar o seu coração para qualquer pessoa, não faça isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede as fontes da vida. E quantas pessoas feridas no nosso meio, por causa de religiosos como Marcos, religiosos como Lucas. Inclusive nós somos esses, tá? Nós não apenas deixamos as pessoas ferir o nosso coração, nós somos aquelas que também ferimos o coração de outras pessoas. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, a bendita esperança é quando a convicção de quem Jesus é, não distraia, olha para cá por favor. A bendita esperança é quando você escolher carregar a convicção de quem Jesus é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele é poderoso para fazer na sua vida. E quando você escolher agressivamente carregar essa esperança dentro de você, deixa eu te falar uma coisa, ninguém vai fazer isso por você, ninguém. E você não vai poder fazer isso para ninguém. Você precisa ensinar isso. Você precisa viver isso de uma maneira tão bela que você transborda isso. E quando você escolhe a crer, a perseverar, você vai transbordar isso, independente das pessoas te ferirem ou não. Como oramos hoje aqui. Não deixe nenhum tipo de ferida atrapalhar você de carregar aquilo que é bendito, aquilo que é vivo. Ei, hoje existe um prumo, existe algo sendo traçado aqui nesse lugar. Isso aqui pode ser uma simples conferência na sua vida, como outro qualquer, como Deus me disse, que é como você colocasse ali um botox, um preenchimento. Mas hoje, se você escolher, isso pode ser algo cirúrgico. Isso pode ser algo que você deixa cortar da sua vida. Não preencher ou colocar, mas onde você deixa Jesus cortar aquilo que está te impedindo de viver aquilo que Ele tem para você. Só você pode escolher estar nesse lugar. Só você pode sair desse lugar hoje, escolhendo se oferecer como sacrifício vivo no altar do Senhor todos os dias, transformando a sua mente de acordo com a palavra de Deus, entendendo que o poder que habita dentro de você é poderoso para mudar a sua vida, e é poderoso para fazer de você o que ninguém faz, porque os planos que Deus tem ao nosso respeito são planos de paz, são perfeitos. Ei, o Senhor tem um plano lindo para a sua vida. O Senhor tem um plano perfeito para a sua vida. Ele não é na minha medida, Ele é na sua medida. Quando o Senhor te criou, no momento que Ele estava te criando, Ele já ia descrevendo aquilo que Ele tem para você. Se você quiser cumprir o propósito, o plano de outra mulher, você vai ser frustrada.
você vai ser infeliz. Aquilo que Deus tem para mim pode ser pequeno, tanto que for, mas é meu, é meu. O que é meu, nada e nem ninguém vai me tirar. Porque o que é meu me dá plenitude de vida. O que é meu me dá um novo ânimo. O que é meu é meu. Ei, mulher, você é selada até a volta de Jesus. Você é selada. E o selo que está no teu coração não é nada mais, nada menos que o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Efésios que nós somos seladas pelo Espírito Santo de Deus, aguardando até o dia que Deus nos recolher. Sabe quem te guarda? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe quem que te guarda? O mesmo Espírito que gerou numa mulher chamada Maria, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ela aceitou, ela se rendeu e ela viveu aquilo que Deus tinha para ela. E você pode achar que você não é como Maria, mas você é como Maria. Porque você carrega a mesma coisa que ela carregou. O Espírito Santo de Deus. Apenas o propósito é diferente. É um só Deus. É uma só fé. Eu quero te convidar a aceitar tudo aquilo que eu te falei aqui. E eu sei que tem mais coisas para você aceitar. Eu queria pedir, se fosse possível, para apagar as luzes. Sabe, eu sei que nós não temos muito espaço aqui na frente, mas profeticamente, escuta o que eu vou te falar. Profeticamente, eu quero, esse altar aqui me foi confiado essa noite, amém? Profeticamente, eu quero te oferecer esse altar aqui, ó, como altar do Deus vivo, para que você possa entregar nesse altar aquilo que você precisa entregar, para que você viva honrando essa bendita esperança que está dentro de você. Para que você escolha a partir de hoje mudar os seus olhos. Para que você escolha a partir de hoje se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Porque enquanto nós não decidimos, o que a gente faz? A gente sujeita ao diabo e a gente resiste a Deus. Séries, como que eu resisto a Deus? Quando você não acredita que Ele é poderoso para mudar a sua história. Fazer de você uma libertadora e colocar dentro de você uma bendita esperança que não morre. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E vocês serão pequenos cristos aqui nesse lugar. Mulheres que edificam, mulheres que constroem, que estarão aqui em outros estados, até aos confins da terra. Porque hoje nós não precisamos mais de ir. Nós temos sim um meio virtual para isso. E nós precisamos usar para a honra e glória do nome do Senhor. Ei, você sabia? Você sabe quem que aplanou o caminho? Você sabe quem que aplanou o caminho para ter uma só língua? Para que o evangelho pudesse ser pregado? Um cara que nós estudamos na escola. Alexandre o Grego. Esse homem foi usado para estabelecer uma só língua, para que o evangelho pudesse fluir. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. E você e eu ainda temos autoridade no nome de Jesus para ir de onde nós estamos até aos confins da terra, declarando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero orar sim, mas primeiro é você com Ele. Primeiro é você com Ele, porque precisa de uma rendição, precisa de uma entrega, precisa de uma restauração de aliança. Isso só você pode fazer.